O que fazer quando nos deparamos perante uma tradução difícil de entender, um pouco inacessível para o nosso entendimento no momento? Olá, meu nome é Sebastian, bem-vindos ao meu canal e hoje vou dar algumas dicas do que fazer a respeito sobre essa questão. Cada um de nós, cristãos, temos a nossa preferência no que diz respeito a versões bíblicas. Há muitos anos, a minha versão predileta era a NVI edição 2011. Mas atualmente a minha versão predileta é a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Mas para que a ARA possa ser atualmente a minha versão favorita, eu tive que fazer um esforço a mais. No particular, eu tive que me aprofundar no que diz respeito à gramática da língua portuguesa. Isso porque, além da versão ARA se valer do uso de termos mais antigos, mais rebuscados, mais específicos, a versão ARA, a diferença da NVI edição 2011, vai se valer mais do uso específicos de certas regras gramaticais que, a princípio, para quem não está acostumado à gramática portuguesa, pode representar um certo desafio, mas tem seus frutos. Ou seja, nos ajuda justamente a que nós possamos entender melhor a mensagem do texto bíblico. Então, é algo que vale a pena investir o nosso tempo, esforço e dedicação. Isto é, aprender mais sobre a gramática portuguesa. Agora, há muitas versões, não somente a NVI e a ARA, tem outras versões como Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Bíblia de Jerusalém e assim por diante. Tem muitas boas traduções e cabe lembrar ou salientar que nenhuma tradução para o português é perfeita. Na realidade, o que estou mencionando se aplica a qualquer idioma, inglês, espanhol e assim por diante. Isso porque as línguas usadas nos textos originais são línguas muito diferentes das nossas línguas e cada idioma tem sua peculiaridade. E não somente isso, cada idioma no decorrer dos séculos passa por transformações, adaptações. Por exemplo, o grego da época dos apóstolos não é exatamente o mesmo grego da época dos filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. E o grego atual tampouco é o mesmo grego da época dos apóstolos. Então tem todas essas questões. Mas voltando ao ponto em si do início do vídeo, o que nós deveríamos fazer quando nos deparamos perante uma versão difícil? Suponhamos que você, igual a mim, tem como versão favorita ler uma tradução feita por João Ferreira de Almeida, como a Ara ou algo do tipo. Mas de repente você se depara com um texto que realmente a diferença de outros textos que você já leu dentro da mesma versão está expressando um desafio para poder entender o que está sendo lido. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler um pequeno trecho de um texto, 3 versículos na realidade, vou ler esse texto na versão ARA e posteriormente eu vou ler na versão NVI para fazermos uma comparação. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui temos um caso bastante claro da grande diferença do uso da seleção de certos termos para traduzir um texto bíblico. Muitas vezes, ao ler a versão ARA e a versão NVI, edição 2011, muitas vezes eu me deparo com traduções quase iguais, no uso de termos, os mesmos termos basicamente, né? Mas aqui fica claro, muito evidente, de que as duas traduções, as duas versões optaram por formas diferentes de expressar uma mesma ideia. Nesse caso, realmente vale a pena fazermos comparações de versão para versão. Pode ser que, se você não estiver acostumado a uma leitura com uso mais profundo da gramática portuguesa e uso de termos mais específicos, arcaicos, pode ser que neste caso uma leitura na ARA represente um pouco mais desafiador para você e demande mais atenção, concentração na leitura para entender o texto. Mas, de qualquer forma, é interessante, nesse caso, comparar com outras versões. E, de fato, aí vem a primeira dica. Quando você se depara com uma tradução ou uma versão difícil de entender, leia esse mesmo texto em outras versões. Tudo bem se, de repente, você não tiver uma biblioteca cheio de bíblias, cheio de versões, mas, hoje em dia, o nosso mundo é mais facilitado nessa questão. Hoje em dia você pode gratuitamente baixar várias versões bíblicas para o português, ou de repente simplesmente, se não quiser baixar ou não tiver espaço na sua memória do seu celular, hoje em dia é possível também você buscar simplesmente na internet várias versões de um mesmo texto. Tem vários sites que proporcionam isso. Ou de repente também você pode fazer o seguinte: se caso você tiver a habilidade de falar em outro idioma, como espanhol, inglês, francês ou algo do tipo, de repente você também pode ler o mesmo texto nesses outros idiomas e comparar nas diferentes versões um mesmo texto. Por exemplo, se você for ler, como a gente fez de fato, a gente leu a versão ARA e na versão NVI edição 2011 e você vê que é o mesmo texto, mas se vê que realmente a forma de traduzir em ambos os textos é bastante diferente. Ambos os textos transmitem a mesma ideia, mas são traduções bastante diferentes ou foram traduzidas de formas diferentes. Se vê que na versão NVI, realmente, nesse caso, o foco do tradutor ou do grupo de tradutores foi mais em traduzir a ideia do texto do que traduzir palavra por palavra, enquanto que, ao lermos a versão ARA, o foco foi, como no restante da versão ARA, traduzir na medida do possível palavra por palavra. De fato, a ARA tem como foco traduzir literalmente palavra por palavra, mas cabe salientar que nem sempre é possível traduzir palavra por palavra. E isso porque tem momentos que, ao traduzirmos, ao
pé da letra aquilo que diz literalmente no texto original, na língua original, melhor dito, como hebraico, aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, às vezes não vai fazer nenhum sentido ao lermos para o português. E é aí quando versões, inclusive como a Ara, vai focar em traduzir a ideia do texto do que a palavra que aparece ali literalmente. Mas o foco principal de versões como Ara é traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, enquanto que a NVI também faz esse esforço em traduzir palavra por palavra, e é por isso que muitas vezes, ao lermos um mesmo texto na versão ARA e na versão NVI, vão ser muito semelhantes, porém, há também um foco talvez até maior na versão NVI 2011 em traduzir a ideia do texto do que palavra por palavra, como é no caso aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 3 ao 5, onde claramente se vê que na NVI o foco maior foi traduzir a ideia do texto do que palavra por palavra, como na versão ARA. Então, são questões a ponderar, inclusive, na hora de comprarmos uma Bíblia. Você prefere ler uma Bíblia cujo foco na hora da tradução foi em traduzir a ideia da mensagem do texto ou palavra por palavra? Mas saiba que essas traduções que são mais fiéis em traduzir palavra por palavra, muitas vezes vão demandar uma exigência maior no que diz respeito ao uso da gramática do português, no nosso caso, e também vai demandar conhecer um pouco mais a respeito do contexto social, cultural ou algo do tipo em relação ao próprio texto bíblico. Então, a primeira dica foi essa: compare um mesmo texto em diferentes versões dentro do português. E se você puder falar em outros idiomas, como inglês, espanhol, francês e assim por diante, também compare em outros idiomas e vê ali em que partes esse mesmo texto nas diferentes versões se parece e em que partes difere. Outra questão que quero salientar aqui é, após ter lido a versão ARA e na versão NVI, note, e vou colocar aqui na tela de fato, note que quando lemos esse texto na versão ARA, no final do versículo 4 aparecem as palavras fortalezas e sofismas, enquanto que na versão NVI aparece no final do verso 4 a palavra fortalezas, mas o que seria sofismas, mas traduzido como argumentos na NVI, aparece no início do versículo 5. E por que essa diferença? A resposta é bastante simples. É porque se você fosse ler esse texto nos manuscritos na língua original, no caso o grego, você vai perceber de forma imediata ou quase imediatamente que o texto não tem capítulos, não tem essa divisão de versículos tampouco. E tampouco tem essa divisão de subtítulos. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, geralmente as nossas Bíblias vão ter essas divisões de capítulos, de versículos e até de subtítulos, mas na realidade essa divisão de capítulos, versículos e subtítulos foram acrescentados séculos depois, não foram inspirados por Deus. Então, inclusive, às vezes, é um pouco raro, mas chega a acontecer, às vezes essas divisões de versículos, subtítulos, capítulos podem atrapalhar mais do que ajudar. Mas
Os casos são raros, mas chega a acontecer de fato isso. Então, é importante que, ao invés de você depender, bom, estou lendo um capítulo e aqui começa outro capítulo. E se aqui começa outro capítulo, o assunto já é outro. Não necessariamente. Então, é importante que quando nós lemos um texto, não dependamos da divisão de capítulos e versículos para saber quando um assunto começa ou termina. Então, é melhor focar no texto em si do que nessa divisão de capítulos, versículos e subtítulos. Queria colocar aqui um exemplo disso. Pegue algumas das suas Bíblias que tiver em casa, abra o texto de Efésios capítulo 5, especificamente a partir do versículo 21, e note que aparecerá possivelmente nas suas Bíblias, entre o versículo 21 e o versículo 22, um subtítulo. E muitas vezes o que isso provoca nas pessoas na hora de ler esse texto é que dá essa impressão de que o versículo 21 está separado do versículo 22 em diante. Dá essa impressão de que o versículo 22 em diante é um assunto e aquilo que foi lido até o 21 é outro assunto. Mas na realidade não são dois assuntos diferentes, é um mesmo assunto. Na realidade, o 22 depende do 21. Então, esse tipo de problema, na hora de dividir os textos em diferentes assuntos, tópicos, baseado nessa divisão de capítulos, versículos e subtítulos, como é no caso de Efésios, muitas vezes essa divisão vai atrapalhar. Então, na hora de ler um texto bíblico, considere sempre isso, não dependa da divisão de capítulos, versículos e subtítulos. Agora, voltando ao texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, note que na versão ARA optou pela palavra sofismas, enquanto que a versão NVI 2011, edição 2011, optou pela palavra argumentos. Mas, um sofisma é um tipo de argumento, tudo bem, mas a palavra sofisma é um termo muito mais específico do que argumento em si. Argumento pode ser algo bom, pode ser algo ruim, pode se tratar de qualquer assunto, não é nada específico, é algo bem genérico, é simplesmente um pensamento comunicado, verbalizado publicamente. Mas sofisma é algo mais específico do que isso. Vou colocar aqui na tela o que seria a palavra sofisma. De acordo com o dicionário chamado Dício, sofisma é argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Paralogismo. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Ação realizada com a intenção de ludibriar, enganar, mentira. Premissa ou argumentação cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas, além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Discussão argumentativa que supostamente demonstra a verdade, contudo possui, em sua essência, características ilógicas. Em poucas palavras, sofisma basicamente se trata de um tipo de argumento que visa enganar alguém,
um tipo de argumento que não é verdadeiro, não é real, mas tenta enganar alguém. Agora, se nós formos acrescentar mais uma versão aqui, como a versão NAA, essa versão vai traduzir a expressão que foi traduzida como argumentos, sofismas, como raciocínios falaciosos. E o que seria uma falácia? Bom, vamos para o nosso dicionário. Discurso falso que se passa por verdadeiro, engano, modo errado de se conceber alguma coisa, erro, a falácia de que toda mulher é sensível atrapalha a vida de muitas. Qualidade do que é falaz, capaz de enganar, ilusão, é uma falácia, uma fantasia, mas o mundo da arte é o mundo da fantasia. Todo enunciado ou raciocínio de teor falso, mas que se tenta passar por verdadeiro, sofismo. Termo que expressa um raciocínio que aparenta ser verdadeiro, mas não é. Silogismo sofístico aristotélico. Então, note que em alguns momentos o termo falácia se assemelha ao termo sofisma, ou seja, um raciocínio que tenta enganar alguém, mas também tem essa ideia de um argumento ou um raciocínio que parece lógico, parece que tem fundamento, mas não é. Então, entre o termo sofisma e falácia, há muita semelhança, tem suas diferenças na prática, mas tem suas semelhanças. E agora, temos 3 traduções. A NVI traduziu como argumentos, a ARA traduziu como sofismas e a NAA traduziu como raciocínios falaciosos. E agora, o que fazer? Bom, de novo, aí voltamos para a primeira dica. Compare em diferentes versões de uma mesma língua. Se você tiver acesso a outros idiomas, como inglês e assim por diante, compare também essas outras versões nas outras línguas, como foi traduzida essa palavra. Mas, se de repente você tiver acesso ao texto em grego, no caso aqui, e você souber usar, tiver uma base de gramática grega, com certeza absoluta seria de grande proveito esse momento. No caso aqui, o termo que aparece no texto em grego é a palavra logismos, que vem do substantivo logismos. E logismos, especificamente falando, léxicos, que seriam dicionários do grego, basicamente. Os léxicos como Dunker, Bidec terceira edição, vão definir o termo logismos da seguinte forma. Segundo o léxico Dunker, logismos significa o produto do processo mental, pensamento, argumento, razoamento. E de acordo com o léxico Bidec terceira edição, o produto de um processo cognitivo, cálculo, razoamento, reflexão, pensamento ou a capacidade de raciocinar. Em vista dessas definições do termo logismos, por que então versões como NAA colocou raciocínios falaciosos? Por que versões como a ARA optou pelo termo sofismas? No caso aqui, no meu ver, a versão NVI optou por uma tradução mais neutra, no caso argumentos, até porque realmente é isso que dá a entender o termo logismos. Algo que você comunica como o fruto de um processo mental. Argumento, basicamente. Mas por que então a ARA e a NAA optaram por esses termos como sofismas e o outro raciocínios falaciosos? Pelo contexto do texto. Exatamente, pelo contexto do texto. Aqui o que está
dentro dessa batalha, ao lermos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5, são as armas da carne ou armas humanas contra as armas espirituais. Então, aquilo que as armas espirituais que vêm de Deus vence em relação às armas humanas, as armas da carne, que seriam em parte os argumentos errôneos do ser humano. Por esse contexto, versões como ARA e NAA optaram por termos de teor mais negativo, como sofismas, raciocínios falaciosos, etc. Então, nesse caso, ponderando o contexto do texto, a ARA, mesmo tendo essa tendência em traduzir literalmente palavra por palavra, nesse caso aí optou em focar na ideia da mensagem do texto mais do que em palavra por palavra, de forma literal. Então, nesse caso, consultar o léxico ajuda, mas muito cuidado ali. Nesse caso foi fácil de resolver o assunto, mas tem momentos que quando você consulta o significado de um substantivo, adjetivo ou de um verbo na língua original, como hebraico, aramaico ou grego, muitas vezes você vai se deparar com várias possibilidades de tradução e algumas dessas possibilidades diferem bastante uma da outra. E o que fazer ali? Bom, é lógico que nós não podemos ser seletivos de forma arbitrária na hora de selecionar essas divisões, essas definições. Nesse caso, devemos considerar várias outras questões, como o contexto do texto. Devemos também vasculhar em que outro momento, em que outra situação essa mesma palavra foi usada pelo mesmo autor, no mesmo livro, na mesma carta ou na Bíblia em si, inclusive, dentro da mesma língua, claro. E também é bastante importante conhecer a gramática da língua que está sendo buscada essa palavra, que seja hebraico, aramaico ou grego. Então, demanda uma exigência bem maior, uma preparação gramatical dessas línguas bem maior. Então, muito cuidado com isso também, né? Então, no possível, seria interessante eliminar qualquer dúvida simplesmente ao compararmos as diferentes versões, mas se mesmo assim o problema persistir, aí é interessante realmente você consultar o léxico na língua original. No caso aqui, como foi a segunda carta aos Coríntios, seria o grego, mas muito cuidado como você seleciona o sentido da palavra que aparece no léxico. Então, essas foram algumas dicas para entendermos um pouco mais o texto bíblico. Evidentemente, há outras questões a ponderar, mas isso deixaremos para outro momento. Se você gostou do conteúdo do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.